todos! Esse é mais um episódio do M Podcast. Aqui, como vocês sabem, eu sempre trago mulheres inspiradoras para inspirar você no seu caminho ao empreendedorismo. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, a Aline Zermiani. A Aline é mãe de 2, é mentora de negócios, tem vários negócios também e tem várias coisas para ensinar a gente aqui no nosso bate-papo de hoje. Aline, por favor, se apresente, fale um pouquinho de quem é você como mulher, como empreendedora, um pouquinho da sua jornada aí até chegar no empreendedorismo. Primeiro, Keila, muito obrigada pelo convite. Quando me chamam para falar para outras mulheres, eu fico muito feliz, assim, por ter entendido que isso é um chamado. Eu acho que quanto mais nós falarmos, né, a decisão sua de ter feito o podcast, de estar buscando convidadas que coadunam com o mesmo objetivo que o seu, é extremamente importante. Se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente fica muito mais unida, né? É verdade. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Você que está assistindo a gente aí, eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o fim com a gente. Bom, quem sou eu? Meu nome é Aline, né? Aline Zermiani de Camargo Nogueira. Eu sou de Santa Catarina, né? Moro no Rio aqui tem 10 anos mais ou menos. Vim para cá por conta do meu marido. Assim que eu noivei, eu vim para cá. E trabalhei durante a minha adolescência como modelo durante um tempo. Meu pai nunca foi muito a favor, então sempre brigava muito pelos estudos, sempre falou muito da importância dos estudos. Quando eu fiz 15 anos, ganhei um concurso com um contrato assinado para Milão. Meu pai não deixou eu ir. Uau. Foi, na época, um dos motivos de frustração que eu tive. Uhum. E hoje eu agradeço ele por ter feito isso, porque aí continuei os meus estudos. E aí, com 18 anos, entrei para a faculdade e decidi fazer administração de empresas, né? Meu pai sempre foi workaholic, CEO de várias empresas, e aquilo despertava muito em mim. Eu sempre gostei do ambiente corporativo. Uhum. Então, apesar da minha história desde a infância de vender coisinhas, eu já fui revendedora da Contém 1 Grama quando não tinha loja física, já fui revendedora da Cacau Show, que também não tinha loja física, era tudo por catálogo. Eu sempre gostei de fazer dinheiro, ter o meu próprio dinheiro, comprar as minhas coisas. Isso sempre foi algo que despertou em mim. E vender. Acho que, né, a base do negócio é vendas. Então, sempre gostei muito. E depois de um tempo, assim que eu conheci meu marido, fiz faculdade, me formei, conheci meu esposo, nós noivamos e comecei a estagiar na Tinogueira, na empresa da família, né, deles. E aí lá tem o time profissional de atletas, tem a Tinogueira Franquias, que são as franquias de academias, tem o Energético, e eu comecei a estagiar, né? Temos o Instituto Irmãos Nogueira, que é o nosso projeto social, que atende mais de 1.000 crianças aqui no Rio e agora em outros estados também. E comecei a estagiar, comecei assessorando a parte do time de atletas profissionais. Dali eu migrei para licenciamento de produtos, que é uma coisa assim que eu sempre gostei muito, até pelo tempo que eu trabalhei na indústria têxtil, então eu tinha um know-how de conhecer as facções, de saber onde que tem as costureiras, né, como fazer o kimono, como fazer as camisetas que a gente precisava de uniforme. E em 2017, né, que é onde eu estou resumindo bem, assim, em 2017, eu me tornei CEO da rede de franquias, onde eu ainda estou atuando, e além da operação da unidade própria que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Sim. Então, brevemente, o histórico corporativo é esse. Tem muita história por trás, mas a gente acaba contando e resumindo muito rapidinho, né, Aline? E aí você teve aí na sua infância, nos seus primeiros momentos ali, talvez uma inclinação para um outro lado, e você falou muito bem que hoje você agradece, né, ao seu pai por ter impedido. Você teve algum tipo em algum momento, essa frustração ali chegou a te paralisar para o que você pensava que poderia ter sido a sua vida? Porque as coisas não começam a acontecer tão rápido assim. Sim. Aconteceu ali alguma paralisação nesse meio? Porque eu sei que hoje você trabalha com mentalidade de empreendedorismo. Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, para entender se isso até te ajudou a fazer esse trabalho de hoje em dia. Eu não tenho dúvida que, assim, tudo que eu passei me ajudou até eu chegar onde eu cheguei. Mas tem 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu não tinha o sonho de ser modelo. Então, acho que por isso que eu frustrei, eu queria muito ir, para mim era uma oportunidade, mas não era o meu sonho. Eu quero ser uma top model. Nunca foi. Eu fazia porque eu curtia fotografar, sempre gostei muito mais de fotografar do que passarela, até pelo meu biotipo, e porque eu tinha meu dinheiro, né? Então, era um dinheiro bacana que eu fazia, eu curtia. Não era o meu sonho. Um outro ponto que meu pai sempre ensinou a gente não ficar lamentando muito quando as coisas dão errado.
Então, assim, eu fiquei chateada pra caramba. Eu devo ter ficado aí, sei lá, uma semana muda em casa, sem falar direito, tal, sabe? Aquela bem na adolescência ainda. Mas passou, né? Eu aprendi muito com meu pai, assim, você tem que botar um prazo pra chorar. Você tem que botar um prazo final. Você não pode passar uma vida se lamentando por um negócio que já foi, né? O tal do chorar pelo leite derramado. Sim. Então, eu acho que esse clique foi muito rápido. E cada vez mais eu tenho treinado meu cérebro para isso, para ser cada vez mais rápido. Desde que isso aconteceu e outras frustrações, eu acho que a grande sacada é você... deu errado, tá, mas então vamos para cá, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Aline, essa sua fala, assim, traz um insight pra gente aqui a respeito de como lidar com as frustrações, né? Primeiro que você teve ali um mentor, que foi o seu pai. É muito importante a gente ter um mentor. Verdade. Que bom que o seu pai tinha essa mentalidade de mentorar você. Sim. Porque muitas vezes a gente não tem isso dentro de casa, a gente tem o não e simplesmente a gente não entende por quê e carrega essa frustração para sempre. Essas palavras do seu pai aí guiaram você para onde você está hoje, com uma mentalidade muito mais orientada para resultado. E segundo, porque você conseguiu enxergar em você, desde lá atrás, essa sua vontade identificada em somente, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero comprar as minhas coisas, mas ali já nascia em você uma mentalidade de empreendedor. Sim. De empreendedor. Não quero ficar dependendo de ninguém para ganhar o meu dinheiro. Um outro ponto que eu observei aqui rapidamente na nossa fala é que por você ter um biotipo ali... Gente, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente só no Spotify, entra lá no nosso canal no YouTube, que é o M Mulher, e assiste, porque... Gente, ela é muito linda, ela é magra, alta, ela tem todo o biotipo de modelo. E aí, voltando para nossa fala aqui, você tem... a sociedade meio que te empurra a uma profissão. Não, se você é alta, se você é magra, bonita, olhos verdes, você tem que ser modelo. Ali é a sua saída. E você já sentia que não era aquilo que você queria, né? E o seu pai, muito sábio, te orientou, porque ele tinha os medos dele. Pode ser, né? É aquela questão. Pode ser que você tivesse despontado aí, seguido caminhos como uma Gisele Bündchen. Mas hoje você tá aqui, tá feliz, mas principalmente o seu coração já dizia para você que não era aquilo ali que você queria. E aí não adianta a gente seguir uma profissão, porque todo mundo acha que a gente quer fazer algo que todo mundo acha que é bonito pra gente, e na verdade... No fundo do nosso coração, a gente não quer aquilo, né? Você falou um termo assim, né? No fundo do nosso coração. Ainda mais quando a gente é nova, né? Como eu era na época, a gente não tem a percepção das coisas. A gente não sabe parar para nos ouvir, né? E quando você falou assim, no fundo do seu coração, eu queria. Na época, se você voltasse no tempo e falasse com a Aline assim, você quer ir para Milão? Você quer ir morar em São Paulo? Eu dizia, quero com todas as forças da minha vida. Eu queria. Só que em determinados locais que eu ia como modelo, eu sentia que ali não era o meu lugar. Esse eu interior, eu digo hoje que é Deus falando com a gente, né? Tipo, te guiando ali. Então, teve até uma vez que quando ele deu esse não, ele fez um combinado comigo. Eu não vou deixar você ir para Milão, mas eu deixo você ir morar em São Paulo. Só que você só vai se eu for com você em todas as agências para ver em qual agência você vai ficar e eu visitar os apartamentos, que tem tipo alojamento para os modelos. E nós foi uma missão, foi eu, minha mãe, meu pai, pegamos o avião, fomos para São Paulo, marquei em todas as agências, ele participou de tudo comigo. E hoje eu vejo que é importante, porque assim como tem gente boa em qualquer lugar, tem gente ruim, e bem ou mal a presença dos meus pais, eles nunca foram de se meter no trabalho, nunca. Eu entrava lá para entrevista sozinha, mas eu acredito muito que assim, a agência ver que eu tenho suporte... Que eu tenho gente comigo. Você não tá sozinha. Que eu não tô sozinha, muda um pouco a história, sabe? Sim. E nós chegamos a visitar um apartamento. Meu pai disse, você não vai morar aqui, não. Era assim, era tipo 20 modelos em um apartamento, sei lá, 2, 3 quartos, sabe? E eu falei, mas pai, cara, aqui você não vai morar, não. Você tem certeza que é isso que você quer? E ele me perguntou muito isso, você tem certeza?
E eu realmente, eu não pelo apartamento pequeno, tá? Mas assim, eu não vi das coisas, eu não me senti bem com as coisas que eu vi, não vi nada demais, tá? Mas eu acho que era Deus falando, cara, não é isso aqui que eu tenho pra você. Tem outra. E voltei pra casa, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, já que dentro do estado de Santa Catarina eu consigo migrar em 1 hora de carro pros lugares, eu vou trabalhar aqui em Santa Catarina e continuar o fluxo, terminar a faculdade, né, os estudos, faculdade, arranjar um emprego até eu me encontrar de fato. E foi o que eu fiz. E era muito legal, porque daí eu comecei a ganhar bem ali no estado. Ou seja, eu continuei trabalhando, só que não fora. Eu ia pontualmente para São Paulo para um trabalho e voltava. Sim. Mas eu consegui concluir os meus estudos, sabe? No tempo que eu gostaria de ter concluído e tudo mais. Então isso foi muito bom. Acho que a gente se ouvir é importante. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas que a gente não se percebe que isso pode estar mudando a rota da sua vida. Exatamente. Eu acho isso muito importante. E se sentir também, né? Se perceber, se ouvir, isso é muito importante. Naquele momento você precisou do seu pai para ir te orientando ali e fazer você entender se era realmente aquilo que você queria. Porque muitas vezes a gente vê algumas colegas, vê muita gente, e a gente quer aquilo, mas sem prestar atenção se é realmente aquilo que a gente quer de verdade, né? E aí, um pouquinho mais da sua história, então até modelo, de modelo você trabalhou até quantos anos? Como é que foi essa virada aí pro business? Porque nesse meio de caminho me chamaram para participar do Miss da minha cidade. Já tinham 2 anos tentado. Qual cidade exatamente? Itajaí, em Santa Catarina. Bem conhecido. E eu nunca fui, assim, sentar de perna cruzada, sabe? Desse negócio, assim, de pompa. Porque o Miss era, pelo menos anos atrás, era muita pompa. A menina educada, sabe? Eu falei, gente, isso não é comigo. Tchauzinho, assim. Isso não era comigo, sabe? Se é modelo, é legal, porque você vai despojada, calça rasgada, tá tudo bem. Agora, Miss é um negócio que você tem que ter a postura e tudo mais. Então, durante 2 anos, o meu depois empresário ficou indo atrás de mim. Olha, você tem que participar, porque você tem um rosto e tal. Eu falei, não, eu treino boxe. Na época, eu lutava boxe amador. Eu sempre fui mais moleca, assim. E eu não queria. No segundo ano que ele veio me chamar, eu falei, tá bom. Participei do Miss Itajaí, venci. Fui pro Miss Santa Catarina, venci e fui pro Miss Brasil. Na época, quem venceu foi Minas Gerais. Mas foi um ano muito importante para mim. Porque eu aprendi muita coisa. Numa velocidade, assim, que eu acho que seria em 5 anos no prazo normal, sabe? Sim. E ali, eu entendi o quanto que é importante você não ser só o rótulo, né? Meu pai sempre bateu muito em cima disso, porque ele falava, minha filha, beleza, vai embora, você tem que investir em estudo, porque estudo fica, isso ninguém vai te tirar e tudo mais. Mas ali no Miss, eu tive um aprendizado, eu fiz amigos, eu aumentei os meus cachês dos trabalhos que eu fazia, porque daí eu era Miss Santa Catarina, então eu tinha uma visibilidade. Total, sabe, eu aprendi a me vender. Foi muito incrível pra mim, muito mesmo, assim, eu sou muito grata por esse período. A gente fala que é um ano de reinado, que eles chamam, né, que é um ano que você fica com a coroa. Foi um ano de muito aprendizado e muito trabalho. Eu dormia pouco, eu trabalhava muito, sabe, eu fiz o meu pezinho de meia, eu tinha minha graninha, eu falei, cara, muito legal. Só que você tem que saber aproveitar a oportunidade, né? Tanto que na época o meu empresário falou, você foi a Miss que eu tive até hoje, ele trabalha, sei lá, mais de 30 anos com Miss, que mais trabalhou. Você não ficou uma semana sem trabalhar. E eu trabalhei mais depois que eu voltei do Miss Brasil. Eu não ganhei o Miss Brasil, eu trabalhei pra caramba. Então, eu acho que isso tem muito a ver com vendas, com você saber o que você passa pro outro, qual que é a mensagem que você quer passar. Acho que isso é muito importante. E no meio de modelo, uma coisa que acontece muito, e que eu sempre fui muito elogiada por isso, Aline, você não é só um cabide, você não é só uma modelo. Você chega no camarim, você quer saber a roupa que você vai usar e você pergunta pra gente onde que é a costura, qual que é o tecido. Trabalhei muitos anos como modelo da coach de convenção. Então a convenção você para na frente do franqueado da coach e ele fala assim, e eles já me conheciam, que eu trabalhei muitos anos pra coach. Fala, Aline, é confortável essa calça? E eu vendia a calça. Tanto que as peças, às vezes, que davam problema na produção, eles falavam, põe pra Aline, que ela consegue vender essa peça. Então, é você entender o objetivo do seu trabalho. Na minha época, as modelos eram só modelos, tipo, só cabide, né? E aonde que você se sobressai? Quando você entende o objetivo. Eles estão me contratando porque eles querem que a gente venda as peças. Não só que vista bem. Sim. Que venda as peças. Então, eu sempre perguntava pro cliente, eu disse lá pra uma loja, qual que é a campanha? Quem que é essa mulher que usa a roupa de vocês? Porque você muda a fisionomia, você muda tudo. O jeito de pisar na passarela, tudo muda, né? Então, acho que é isso que falta a gente entender no mercado quando a gente fala de business. Quando a gente tá falando do teu negócio, da tua persona, do teu cliente. Quem é o teu cliente? Como que você tem que se comportar, né? Para que você consiga vender. Eu acho que isso é uma escola que eu tive lá atrás com essa questão de modelo, mas eu vejo que é muito atual, né? Sim, é a base. Sim.
E o que você falou é muito importante para a gente ser intencional em tudo que a gente faz, né? A Aline trabalhou como modelo, foi só um momento para ela aprender que aquilo ali não era o lugar dela. Não foi só para isso. Você aprendeu várias outras coisas, principalmente aí em entender a real intenção das coisas, né? O real motivo das coisas. Você não estava ali só para ser cabide, como você disse, mas você conseguia ir além porque a forma como você representava ali, principalmente na hora das fotos, na hora da experimentação ou no desfile, qual era o real motivo daquele desfile? E qual era o seu papel ali? E acho que você foi se moldando ali para o empreendedorismo e tirando aprendizado em tudo que você fazia. E aí você pega e sai daquele ambiente ali, um ambiente que sempre tem muito glamour, um glamour de palco, mas que no fundo no backstage tem o seu custo, como você mesmo falou, trabalhou demais, alimentação muito regrada, uma cobrança infinita a respeito de beleza, né, a respeito de um rótulo, como você também falou, mas o mais interessante é que você sempre tem a aprender em todos os lugares que você passa. Sim, eu venho falando muito sobre isso com todas as minhas entrevistadas aqui, e é realmente isso. Todo lugar que a gente passa tem alguma coisa para nos ensinar. E conexões também. Total. Então, quero falar um pouquinho com você sobre conexões. Quais foram as conexões que você fez nesse momento de modelagem, esse momento mais... que hoje fazem total sentido para o seu negócio, para onde você chegou? Sem exceções, todo mundo que passou pelo meu caminho contribuiu de alguma forma. E eu lembro dessas pessoas com carinho. Para você ter noção, quando eu assumi a direção de produtos licenciados da Tim Nogueira, quem que eu lembrei? Das estilistas. Então, quem que eu liguei para pedir socorro para ver com quem que eu ia produzir a camiseta, qual a modelagem que eu usava? Para elas. Oi, lembra de mim? Ele, claro. Poxa, você consegue me ajudar? Eu não sei por onde que eu começo. Eu vi essas 3 fábricas aqui no sul. O que você acha? Ah, essa aqui eu conheço, essa aqui eu não conheço. Faz assim, faz assado, faz aqui. Foi sempre assim. Né? Até, por exemplo, para você ter uma noção, eu tive um fornecedor homologado da Tim Nogueira, que foi um cliente quando eu era modelo. Eu fui para Paris fotografar para eles, uma fábrica lá de Balneário Camboriú, que hoje em dia são grandes amigos. E aí, eu fui modelo, fotografei, acabou, passou o tempo. Quando eu comecei a trabalhar em licenciamento de produtos, eu falei, poxa, eu adoro o produto deles. Caramba, tem qualidade, não descostura. Eu vou ligar para eles ver se eles não querem fazer uma coleção para Tim Nogueira. Liguei, fechei contrato. Então, eu acho que, assim, por isso que eu acho que é importante a comunicação, né? Você conhecer pessoas, se conectar a pessoas. Quando eu penso assim, tô em apuros, preciso de... Eu não fico tentando me virar muito sozinha, não. Eu acho assim, quem é que sabe sobre isso? Pô, fulano, eu vou no meu telefone. Cara, você pode me ajudar? Eu tô com isso. Você conhece alguém que consegue me ajudar com isso? Eu acho que isso é muito importante. E quem empreende tem que ter isso na manga, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, nessa caminhada. Eu fui executiva até 7 meses atrás. Caramba. E eu aprendi muito a delegar e a buscar, a não centralizar, não ficar com essa ideia egoísta de achar que só a gente sabe fazer as coisas. Já indo para o assunto aí de mentorias de mulheres... eu tenho, assim, ao meu ver, a mulher peca muito nisso. Porque a gente quer levar um modelo maternal para os nossos negócios. Qual é o modelo maternal, né? Aquela mãe que quer fazer tudo pelo filho, e inclusive o filho é o nosso primeiro funcionário, né, Aline? A gente aprende... Meu marido fala que é o chefinho. A gente aprende a liderar através dos filhos. Porque se a gente é uma mãe centralizadora, que quer proteger demais o filho, que não deixa ele andar com as próprias pernas, que não deixa ele criar asas para voar, a gente vai espelhar isso no nosso trabalho. E a gente desenvolve as pessoas a partir do momento que a gente começa a dar pequenos desafios. Primeiro a gente ensina o filho a amarrar o cadarço, depois a gente ensina ele a calçar o sapato sozinho. E daí a mesma coisa com o funcionário. A mesma coisa com desafio, a equipe, né? É um super desafio, Eu sempre fui centralizadora, sempre. E eu tive um diretor que ele, inclusive, foi ex-diretor da WhatsApp e ele estava com a gente na época, na Tim Nogueira. Eu falei, não é possível, eu passei assim o beabá como tinha que ser feito, olha aqui, o fulano não fez. Ele falou, Aline, se alguém que você pedir para fazer alguma coisa, quando você der as instruções corretas, fizer 70% do que você faria, tá ótimo.
não vai fazer 100%, porque ele não é você. Exatamente. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo, eu sou centralizadora, isso tá enraizado em mim e para mim é um exercício diário. E aí, o que eu gosto? Eu gosto de pessoas no meu time que me encorajam a delegar. Porque eu, no automático, eu não delego. Então, é um exercício diário. Eu acho assim, você brigar com um hábito ruim seu é constante. É igual quem tem o hábito de fumar. O dia inteiro você fica ali, não, hoje, só mais um dia. Hoje fazendo eu vou microgestão das coisas, né, Eu gosto Aline? de time que chega assim pra mim. Esses dias uma funcionária chegou pra mim e falou assim, ó, deixa eu te falar, pra não ficar isso tudo aqui muito em cima de você, você se importa de eu pegar e entrar em contato com essa pessoa aqui que eu vi que tá pra você fazer? Eu falei, ai, que alívio. Falei, pode, você faz assim, assim, você me dá, faz o report depois pra mim. Beleza, beleza. E foi, me entregou. Eu falei, caraca, que máximo. Isso é muito importante. E delegar é liberdade, gente. Total, você otimiza o tempo. Exatamente. Né? Quando você delega, você ganha tempo para fazer outras coisas, principalmente a pensar estrategicamente. Com certeza. Eu acho que um recado aqui muito assim para as nossas ouvintes aí que são 90% empreendedoras você só cresce com pessoas. Número fato. 1. Aí eu presa não rola. E não adianta você colocar pessoas abaixo de você e você ficar delegando e você ficar cuidando de tudo. Porque aí você tem funcionário só para... eu tenho funcionário. Então, acho que uma lição de casa aqui, que a gente já pode deixar para as nossas ouvintes, com certeza. Olha o que você está fazendo de operacional. Começa a se livrar primeiro do operacional. É aquela pessoa que você tem que ligar e não é um trabalho tão estratégico, é um orçamento. Crie checkpoints com sua equipe para você ir... E aí, você ligou? Vai lá, liga, traz 3 orçamentos e eu bato com você. Isso. E aí, você vai tomando confiança nas pessoas. Exatamente. E vai chegar um momento que vai ser natural. E a gente não pode só esperar o nosso funcionário para vir pedir para a gente tem que forçar. Exatamente. Faz isso aqui para mim. O coração dói, né? A gente, eu tenho que saber como tá indo. Quando eu palestro, eu sempre conto uma história que aconteceu comigo. E eu aprendi o meu início do processo de delegar foi nessa fase. Eu tive meu primeiro filho. Eu não tenho família aqui no Rio de Janeiro, nem eu, nem o meu marido. E o meu marido falou assim, ele mamava de 40 em 40 minutos, era uma loucura. Eu achei que uma semana eu ia estar no escritório, deu tudo errado, sabe assim, caramba, e agora, como é que eu vou voltar a trabalhar? Né? Quer controlar até o E aí ele chegou e falou assim, você quer uma babá? Eu falei, não preciso de babá, tal. Ele, não, mas pra te ajudar, você tá tão cansada. Eu não dormia, né? Ele mamava muito, tinha muita cólica. E aí, eis que surgiu a babá. Aí eu cheguei no primeiro dia, eu falei, oi, tudo bem, tal, então... O mamar é no meu peito, eu não tiro leite pra botar na mamadeira, tá? Quem dá banho sou eu, trocar fralda também, tal. Aí ela olhou assim pro meu marido, olhou pra mim, ela, tá bom. Aí o Rogério me chamou assim de canto e falou, o que ela vai fazer? Eu falei, põe ela pra lavar roupa. Aí o Rogério assim, Aline, a mulher não vai fazer nada. Deu 2 semanas, a gente mandou a menina embora, porque eu não deixava ninguém encostar no meu filho. Só que esse jogo, ele muda, né? Quando você percebe que não adianta. Um dia ele chegou pra mim, ele começou a me chamar pra ir pros cursos que a gente começou a fazer. Muitos cursos, meu filho foi junto. Eu botava ele dentro de auditório, chorava, eu saía correndo com ele, todo mundo me olhando tal, e voltava. E aí ele chegou um dia, ele falou assim, Aline, quantas fraldas você troca por dia do Roger? Eu falei, 8. Ele falou assim, por que você não quer ter uma babá? Eu falei, não, porque eu acho que é meu momento como mãe, é meu primeiro filho... Eu acho que eu vou me sentir menos mãe se eu tiver alguém me ajudando. Porque eu não fui criada com babá. Minha mãe é excelente dona de casa. Parou de trabalhar quando eu nasci. Trabalhou durante muito tempo, mas quando eu nasci ela parou, eu sou mais nova. E aí ele falou assim, tá bom, eu entendi que você não quer perder esse momento de trocar fralda. Mas se de 8 fraldas, se você trocar só 3 e as outras 5 alguém troca pra você. Porque você entende que é um negócio operacional? Que não é só você que sabe fazer? Eu falei, acho que pode ser. E aí eu comecei a amadurecer a ideia. E aí onde depois ele foi pra escola. Aí depois veio o segundo, fui obrigada a ter uma babá, porque daí não tinha jeito, eram 2, né? Diferença de 1 ano. Então, eu acho que é importante. Essa pergunta que ele fez ecoa comigo até hoje, quando eu penso em não delegar. Ele falava assim: quanto vale a tua hora? Será que o que você está fazendo, outra pessoa aqui dentro da empresa não consegue fazer? E isso vai te fazer menos mãe só porque você não está trocando a fralda do seu filho. Exato. E você falou assim, quando a minha mãe foi uma ótima mãe e ela parou de trabalhar. Aí vem aquela puxa, né? Só que a gente precisa desmistificar isso, porque eu não preciso deixar de trabalhar para ser uma ótima mãe. Mas você sabe por que surge isso, esse pensamento? Porque
as mulheres não estão com a consciência de entender o que é delegar e delargar. Exatamente. Eu tinha uma visão de babá da mulher dondoca, que não faz nada, e tem a babá e não quer nem ver os filhos, e nem sabe o que é a fruta preferida. Era isso que eu tinha. Quando eu tive a minha primeira babá, que tá comigo até hoje, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu preciso ser muito honesta com você. Eu amo cuidar dos meus filhos e eu amo ser mãe. Então eu queria que você entendesse que você não vai ser uma segunda mãe, você vai ser a minha auxiliadora, você vai ser um dos meus braços. E ela entendeu isso perfeitamente. Ótimo. Então eu acho que esse combinado que você faz com o funcionário, ele é muito importante. Porque ela entendeu que ela é essencial pra mim, só que ela entendeu que ela tem um papel e eu continuo sendo a mãe. Sim. Né? E aí eu não me sinto menos mãe do que outra, do que isso, que aquilo. A gente sempre fala, teve uma vez que teve um piquenique na escola, e aí no grupo de mães eu vi um dia antes de noite. Pode continuar. Eu vi um dia antes de noite, e aí eu falei, caramba, eu não fiz bolo, eu não pedi pra minha funcionária fazer bolo, e agora? Ele tem um piquenique. Eu nunca deixei faltar nada dessas coisas, assim, né? Falei, caramba, iFood. Vou mandar o iFood entregar o bolo como é que é? Da Vó Alzira lá na creche. Sim. E eu encomendei e tal. E aí as mães deram risada, assim, eu falei, sem bolo ele não fica. E aí eu fui deixar ele na escola, eu tava sem bolo. Ele, mãe, eu vou ficar sem o bolo. Eu falei, você confia em mim? Aí ele falou, confio. Então, na hora do piquenique, o seu bolo de laranja vai estar lá. Aí depois ele chegou de noite falando, poxa, meu bolo chegou. Mamãe, o fulano não levou comida, eu fiquei tão triste por ele, a mãe dele deve ter esquecido. Então é melhor você pedir um bolo do que você querer pagar de mãe, que vai até tarde. Se isso for saudável pra você, se você tem tempo, tá tudo bem. Agora, se você não tem tempo, pelo amor de Deus, o importante é a missão ser cumprida. E isso ensina no corporativo, isso ensina pra gente a usar todos os recursos que a gente tem. Exatamente. Enquanto mãe, você usou a ferramenta iFood, você usou talvez a ferramenta, né, o delivery, muitas vezes você usou a sua babá. Isso não te faz menos mãe e no corporativo não faz a gente menos diretora, não faz a gente menos dona, não faz a gente menos executiva, nada disso, porque quando você também coloca uma babá para trabalhar com você, a gente faz você faz disso algo que é muito lindo no empreendedorismo, que é começar a abençoar a vida de outras pessoas através do seu crescimento. Com certeza. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar com você, uma babá, a intenção dela não é ser mãe do seu filho. Muitas vezes a intenção dela é sustentar o filho dela. Não, e sabe o que eu acho, assim, o meu pai sempre falava, combinado não sai caro. Isso eu demorei a entender no corporativo com o processo de recrutamento e seleção. Hoje em dia, na hora da entrevista, regras eu ponho tudo na mesa. Aqui eu não admito isso, eu gosto disso assim. O seu objetivo em trabalhar aqui é fazer eu trazer esse resultado, tá. Porque quando chega ali 3 meses, passou o período de experiência, eu vou mandar a pessoa embora porque ela não me entregou, ela já sabe. Eu falei que se ela não entregasse, eu não poderia ficar com ela. Eu daria treinamento, eu ensinaria. E precisa ir repetindo sempre, né, Exato, Aline? que é o monitorar, né? Você acompanhar. Exatamente. Porque também tem pessoas que escolhem bem, mas aí, pum, larga a pessoa lá dentro e esquece que a pessoa existe. Então, eu acho que você entender os papéis, e aí isso serve para a sociedade, isso serve para dentro de casa, isso serve para tudo. Eu fiz ela entender que o papel dela é de babá, o meu é de mãe. Eu tenho dentro da minha casa o meu papel como mulher e o meu marido de homem. Eu dentro da empresa tenho o meu papel de líder, o outro de vendas, o outro administrativo. As pessoas têm que ter clareza de qual que é o quadrado dela. Que não quer dizer que elas não podem migrar e ir para o quadrado do lado, mas elas sabem que isso aqui é responsabilidade delas. Sim. Então é por isso que elas têm que ir atrás, né? Perfeito. E você também, Aline, atua como mentora de mulheres, Isso. né? Você falou para mim que você tem alguns cursos no Hotmart, você faz mentorias, faz cursos, palestras e até cursos presenciais. E assim, qual é o maior problema que você identifica nessas mulheres que você mentora? Assim, qual é quando uma mulher te procura? Eu sou empreendedora, eu quero uma mentoria porque eu estou com um problema X. Qual é o problema mais frequente? Normalmente, as pessoas olham para mim e falam, você dá conta de tudo, eu não dou, eu preciso que você me ajude. Aí eu dou a notícia ruim, eu não dou conta de tudo, só pra você saber. Então, normalmente elas vêm até a mim pra isso, né? O que eu fiz foi, eu passei 7 anos estudando, fui para os Estados Unidos fazer cursos e mentorias, pra quê? Pra eu poder estruturar ferramentas que é impressionante, não estão prontas no mercado. Eu fazia curso de business, eu pegava a ferramenta e falava, tá, essa ferramenta funciona para um homem. E quem tem 2 filhos e que buscar filho na escola, como é que faz? Então, eu comecei a adaptar algumas ferramentas para utilizar. E é isso que eu passo nos meus cursos e nas minhas mentorias.
O que mais acontece, e eu tive a oportunidade de ver isso ano passado, as pessoas virem atrás da mentoria business, porque eu tenho a experiência, né, desses anos todos de Tinogueira, de time, de processo. Só que não adianta você querer consertar a empresa se você não está bem. Ótimo. Então eu repito inúmeras vezes, por trás de um CNPJ tem um CPF. Isso parece meio clichê, mas eu falei, não existe coisa mais óbvia. Num dia que a gente não tá legal, parece que a gente decide errado, a gente fala o que não deveria falar. Então é muito importante você estar bem. Antigamente tinha muito isso, né? Isso aqui é meu pessoal, isso aqui é eu empresa. Não dá. É a mesma pessoa. Não tem como desconectar. Troquei de roupa, deixei os problemas pra trás. Não, eu acho assim, você pode até deixar um problema pra não interferir, mas assim, você tem que resolver aquele problema depois. Porque senão ele vai voltar amanhã de novo. E muitas vezes a gente leva na cabeça, né, Aline? Exatamente. A gente tá levando pra dentro de casa e precisa saber dividir isso. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que elas vêm muito com esse problema. Eu não dou conta. E a mesma coisa, tanto pra business quanto pra mentalidade, cara, eu não tô dando conta da minha empresa. Quer dizer assim, peraí, eu tenho que entender de marketing, de finanças, de processo de venda, de recrutamento e seleção. Eu falei, entender, sim, você não precisa ser expert em tudo. Mas você tem que ter uma visão global sobre o que acontece embaixo do seu nariz, senão você vai contratar alguém e a pessoa ou não vai te entregar, ou vai te dar uma volta, né? Você vai achar que ele tá fazendo e não tá. Então, isso é muito importante. É isso que a gente procura trabalhar bastante com as mulheres. Porque é diferente, né? Do que pro homem. A mulher, ela tem, quando chega em casa, né? A tarefa do filho para fazer, coordenar a funcionária. Meu marido fala que eu trato lá em casa como se fosse uma outra empresa, que para mim é. E eu faço associação o tempo inteiro. A gente tem missão, visão e valores na cozinha lá de casa, que é o da empresa. Toda funcionária, faxineira nova, olha, esses valores aqui eu não abro mão, tá? Então, assim, se você quebrar alguma coisa, cara, fala pra mim. Mas, assim, só tenta não sair fora disso daqui. Claras, né, Aline? E processo. Eu comecei a ganhar tempo quando eu comecei a ter processo. Todo mundo pede sempre uma planilha que eu tenho, que é de segunda a sexta, o que a minha funcionária tem que fazer. Então, eu tenho lá o dia da faxina. O que é o dia da faxina? Tirar os móveis do lugar e tá. Eu detalhei isso. E hoje em dia eu só vou adaptando as mudanças de rotina que a gente vai tendo lá em casa. Mas com essa planilha, eu pensava assim, ó, como que ela funciona sem ter que ficar falando comigo toda hora? Porque todo dia eu tinha que pensar, vai fazer o que de almoço? Precisa fazer almoço hoje ou não? Qual que é o dia do mercado? E aquilo me tirava energia. Você acaba sendo a funcionária do seu funcionário. Porque se você não libera a pessoa para ter autonomia... Exatamente. Eu costumo dizer que processos dão autonomia para as pessoas. Porque ela sabe o que tem que ser feito. Exatamente. E aí elas só sobem para você o que de fato for... muito estratégico ou se deu algum problema. Que é uma linha muito tênue entre você delargar a pessoa, deixar ela fazer o que ela achar que tá certo, e aí a cultura, os valores dela são outros, ela vai acabar fazendo uma coisa diferente do que você gostaria de ter feito, e outra coisa é você delegar essa pessoa e deixar essa pessoa com uma liberdade de ação até determinado momento. Exatamente. Daqui até aqui você tem liberdade para fazer e daqui até aqui sou eu que decido. Isso você coloca muito, ele se encaixa perfeitamente na nossa vida aí de corporativismo, de empreendedorismo, porque se a gente ficar aprendendo tudo no nosso colo, não dá. Você não tira férias, você não tem vida pessoal, e isso tem um preço tão alto, Aline. Com certeza. Isso tem um preço do estresse, isso tem o preço de uma depressão, que as pessoas não estão ligando o excesso de atividades, o excesso de volume mental que a gente está absorvendo com a questão da ansiedade. Porque chega final de semana, ao invés de você curtir com a sua família, né? A sua cabeça não para. E isso é algo que eu ainda passo, tenho que me programar melhor puxando, para isso. Né? Para não ir no automático. Peraí, agora o celular a gente está levando o trabalho para a cama. A gente fica o tempo todo lá, deixa eu ver se alguém compartilhou, deixa eu ver se alguém... E isso vira assim uma perseguição nossa de querer estar controlando tudo o tempo inteiro, sendo que quando a gente coloca tudo dentro de um processo e tem pessoas para executar aquilo, as coisas fluem, e se tiver um erro no caminho, vai lá e conserta as coisas. E às vezes vai dar errado. Exatamente. E tá tudo bem, você começa de novo. Né? E aí vem mais um ensinamento que meu pai dava. Eu fazia dever de casa e eu começava a ficar nervosa quando eu errava, assim, as contas de matemática quase rasgava, assim. Ele falou assim, quando as coisas estiverem dando errado, você sai de cena, toma um copo de água, respira e volta e começa tudo de novo.
Então, eu acho que a gente tem que entender, e principalmente os empreendedores que estão nos ouvindo, não é sempre que você vai acertar. Eu acho que empreender é muito isso. Empreender, vai, cai, levanta, machuca, levanta de novo, errou, agora deu certo, então eu vou repetir isso daqui. Não, dá para melhorar. É o tempo todo assim. Agora, de um modo geral, eu acho que o resumo disso tudo que a gente está falando é decidir. Eu vejo mulheres que não tomam a decisão. As coisas começaram a andar para mim quando eu tomei a decisão. Porque quando você decide e você não faz, você fica constrangida com você mesma, né? Eu decidi fazer algo e agora eu vou fazer. Aí você passa um dia, poxa, eu nem liguei pro fulano que eu tinha que ligar para começar esse projeto. Poxa, eu nem... Cara, você começa a se sentir constrangida. É onde eu gosto de botar nas paredes. Na minha casa, no meu quarto, é cheio de coisa pelas paredes. Porque eu passo, eu olho, pô, eu não fiz isso. Eu não tô fazendo nada que vai contribuir para isso. Eu fico constrangida comigo. Não é pros outros que eu faço, é para mim. Quem vai passar vergonha, passando-se 10 anos eu não tendo feito o que eu queria fazer, sou eu. Então, falta tomar a decisão e agir, né? Decidir, vou empreender. Tá, quem que é bom de empreendedorismo para me ajudar com isso? Quem que é bom nisso aqui que eu não sou boa? Eu sou boa de financeiro, mas não sou boa de vendas. Quem é bom para isso? E esse foi um aprendizado que eu tive com meu marido. Meu marido é atleta profissional, alta performance. Toda vez que marcavam uma luta para ele chegava, Aline, pesquisa para mim. Quem que é o melhor de Muay Thai da Tailândia? Eu falei, cara, precisa trazer alguém da Tailândia para te treinar? Não é possível que não tenha gente boa aqui no Brasil. Tem, mas eu quero o melhor. O Muay Thai da Tailândia, eu quero o melhor treinador que estiver lá. Quem é o melhor de wrestling? Ah, é na Rússia. Na Rússia tem os campeões olímpicos de wrestling. Traz lá. E veio o Ketag, um treinador de lá pra cá. Então, ele sempre, toda luta, quando ele tinha, ele pegava os melhores. Porque ele falou, Aline, eu quero aprender com os melhores. Que legal isso. E eu acho que esse é o levantar de mão quando você pede ajuda. É isso que eu falo muito, que é o que é a mentoria. Quando alguém fala assim, cara, quem é que sabe fazer? Porque hoje na internet a gente... Eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas assim, tá todo mundo falando tanta coisa. E às vezes você chega assim, tá, peraí. Qual a experiência que a pessoa tem nisso? Não, ela nunca teve uma empresa. Como é que ela fala de processo de recrutamento e seleção? Se ela nunca teve funcionário? Ela sabe a premissa de um processo de recrutamento e seleção, ok. Mas muito mais propriedade tem quem já teve um time. Quem já sabe no dia a dia. Porque eu fiz faculdade de administração de empresas, mas eu aprendi... No dia a dia. Nesses 10 anos de Tinogueira. Contratando gente, demitindo gente, formando time, fazendo treinamento, entendendo que os escopos, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, assim, ó, pedir, levantar a mão e falar assim, preciso de ajuda. Quem que já passou por isso? Você, me ajuda aqui, como é que funciona? É o maior investimento que você pode fazer, né? Assim a gente fez e a gente faz. Eu não paro de estudar, a gente sempre tá com mentores, porque... Como diz meu marido, assim, às vezes eu me sinto faixa branca, ele fala assim, nos negócios. Então, a gente sempre quer alguém que esteja mais graduado que a gente para nos ensinar. E tá sempre disposto a aprender, né? Ter um coração ensinável. A gente aprende isso na Bíblia, mas trazendo para nossa realidade é estar sempre disposto a aprender. Porque as pessoas que... Tem gente, Aline, que ouve alguém falando, ela já se arma de negativos. Ah, mas... Isso para ele é fácil. Não, mas... E aí, a pessoa não aprende nada. Tá tão preocupada em se opor ao que o outro está ensinando que ele perde a oportunidade de aprender. E se você já sabe do que ele está falando, o mínimo que você vai ganhar é dizer assim, caramba, eu tô indo no caminho certo. Você sabe que eu era essa pessoa, né? Sério? Eu ia, às vezes, em curso de business, eu falei assim, tá falando porque a empresa dele é diferente da minha. A minha é serviço, dele é produto. Tal... E aí, eu comecei assim, eu falei, Aline, mas então pra que eu tô aqui? Vou testar. Vamos ver se funciona isso que ele tá falando. Mas vou testar com boa vontade, né? E eu testava, eu falei, caramba, funcionou. Então, sempre quando eu dou palestra, quando a gente tá em mentoria, eu falo, independente do que você pense sobre, abra o coração. Deixa entrar. Vê se faz sentido, a gente discute. Porque quando você põe pra teste... Né? Eu falo, quando você vai pro solo de fábrica, você vai ali com os funcionários, testa. Você vai pra arena, né? Funcionou. Então, peraí. Então, faz sentido. Então, abrir-se, experimentar o novo é algo que gera resistência. Mas eu acho que é onde você ganha, assim, 5 anos em um. É onde você evolui de uma forma mais rápido. Sabe? Você se abrir a aprender com o outro. E o aprender não é só com pessoas mega blasters. Você aprende no dia a dia, você aprende com a sua funcionária, você aprende com seus filhos. Sim. Eu acho que o aprendizado ele é diariamente. Todas as pessoas que passam pela sua vida têm alguma coisa para te ensinar. Sem dúvidas. Ainda que seja não fazer o que a pessoa faz. Exato. Olha a riqueza disso, né? A gente aprende todos os dias com qualquer pessoa. E a sua história, ela traz um papel importante aí, uma pessoa importante que foi o seu pai, né? Sim.
eu acho que seu pai, ele foi seu primeiro mentor. Sim, sim. E que bacana ter isso dentro de casa, como eu já falei. Então, assim, eu queria que você me falasse, qual é a importância de um mentor na vida da pessoa? Assim, eu sei que seu pai foi até um determinado momento, depois você procurou outros. Eu acho que é importante a gente ter mentores especializados, né? Se eu quero falar sobre finanças, se a minha empresa está com problema de finanças. Chama quem sabe. Chama quem sabe de finanças. Mas a gente sempre tem aquela pessoa que é uma pessoa um pouco mais, assim, é um mentor acessível, de vida, que próximo. ele consegue te dar dicas sobre tudo na sua vida, não só sobre assuntos específicos, não tão profundamente em certas coisas, mas ele está sempre te alertando. Qual é a importância de um mentor na vida da mulher que quer empreender, Aline? É essencial, tá? Mentor entra muito no assunto de uma empresa, depois que você começa a ter uma empresa maior de conselho, entendeu? Eu não decido nada sozinha, porque você precisa de vários pontos de vista. Então, o papel do mentor, não sei se você sabe a origem do nome mentor, você sabe? Não sei, conta pra gente. Eu esqueci os nomes, mas teve um cara que foi pra Odisseia de Homero, e ia passar não sei quantos anos fora. E ele tinha um filho pequeno. E ele precisava de alguém para conduzir o filho dele. E tinha um homem de confiança dele chamado Mentor. Mentor era o nome do cara. Olha! E aí ele falou, Mentor, você vai cuidar do meu filho na minha ausência. Porque eu entendo que você tem os mesmos valores que eu. Então eu quero que você conduza ele na criação. O menino era pequeno. E assim ele foi para a Odisseia. Retornou. E esse cara aqui praticamente educou o menino. Então, mentorar, e aí eu achei bacana, porque eu nunca tinha pensado no meu pai como mentor, né? Eu sempre vi ele, eu usava a palavra conselheiro. Mas você falou aqui, eu lembrei dessa história, que é a origem da palavra mentor. Mentor é alguém, pra você olhar pro lado e falar assim, o que você acha sobre isso? Você acha que eu venho pra cá? O mentor pega na mão, às vezes, né? Totalmente. Quando eu falo assim, qual que é a diferença de ir lá fazer o curso na Hotmart ou de você fazer a mentoria comigo? A mentoria, eu vivo o seu problema, eu tô junto com você. Ela é muito mais intensa. E a nossa é ao vivo, a gente faz via Zoom. Personalizada. Totalmente. A pessoa levanta, eu tô com esse problema na empresa. E se eu não tenho de imediato a solução, eu busco algum especialista da minha carteira para ajudar aquelas pessoas, aquelas mulheres. Então, eu acredito, e eu tenho mentores até hoje. Eu acho que é uma coisa que você não pode parar de ter alguém para te direcionar. Eu tenho conselho na empresa. Quando eu tô para tomar uma decisão que eu fico na dúvida, eu ponho isso com o pessoal de conselho. O que vocês acham? Eu iria por aqui, vocês. Eu já mudei várias vezes de opinião, depois de falar com o conselho, depois de falar com o mentor. Eu acho que é importante você ter alguém para te direcionar. Por quê? Quando você está dentro da tempestade, você não enxerga muita coisa. Você precisa de alguém de fora para te falar assim, calma, eu já fiz isso não é esse negócio todo que você está falando. É simples de resolver. Sim. Deixa eu te ajudar. Faz assim, assim, assim. A pessoa faz. Caramba, ela ali dentro, ela não conseguiria enxergar. Né? Então, eu acho muito importante você ter um mentor e saber escolher o mentor. Peraí, essa pessoa ela já passou por isso que eu tô querendo atravessar? Porque eu falo muito assim, o mentor ele vai te ajudar a atravessar a arrebentação. Ele não vai fazer por você. Ele vai te orientar a atravessar a arrebentação. Depois que você passa a arrebentação... faz as perguntas certas, né? Um mentor, ele te faz as perguntas certas. Ele não toma decisão por você. Não. Ele não senta lá na sua cadeira de CEO, mas ele te faz as perguntas certas. E uma coisa que eu acho muito importante, Aline, é que a gente tenha o direcionamento o que a minha empresa quer. Qual é o posicionamento da minha empresa? Porque se você tem isso, se você tem clareza sobre o que é a sua empresa, quais são os seus valores, qual é a sua missão, a tomada de decisão ela fica muito mais fluida. Total. E o mentor ele te ajuda, inclusive, a chegar nisso, a entender o que você quer para a sua empresa. É muito importante. Eu vejo muitas mulheres, Aline, trocando dinheiro e achando que elas estão empreendendo. Aí a pessoa sai da empresa, ela é uma executiva, ou ela já tem uma atividade já consolidada, né? E aí ela fala, não, agora chegou minha hora de empreender. E aí ela tem um determinado salário X, e ela fala, não, eu vou empreender. Ela começa a investir e receber. Investe e recebe. Às vezes ela fecha no negativo. Acontece na empresa também. Mas ela passa 2, 3, 4, 5 anos... correndo atrás do rabo. E a mulher não cresce. E quando você vai conversar com ela, você percebe. Nunca pediu ajuda, se contenta com aquilo. Mas eu ganhava 20 mil no meu trabalho, eu tô ganhando 20 mil aqui. Tá... Não, você não sai para empreender para ganhar a mesma coisa que você ganha no seu trabalho, não. Sinto dizer, viu, mulher? Você sai da sua empresa para montar uma empresa...
e crescer e abundar na vida de outras pessoas. Para contratar pessoas. E aí não adianta, porque nunca é a mesma coisa. Eu ganhava X, agora eu estou faturando X, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. A responsabilidade é maior. Dedicação é maior. O custo é maior. O risco é maior. Então você tem que estar sempre trabalhando um fluxo de caixa. Você tem que ter uma reserva para um futuro... uma futura necessidade, porque as coisas acontecem no meio do caminho, né? Sim. O que acontecia lá na sua empresa acaba se repetindo, na empresa que você trabalhava, acaba se repetindo na sua própria empresa. Isso que você está falando é tão importante que, se você vê as pesquisas, aumentou muito o número de mulheres empreendendo. Agora, desse número de mulheres que empreendem, poucas têm lucratividade. Exatamente. Então, não adianta sermos quantidade se não tivermos qualidade, né? Empreender por empreender... sabe, esse negócio assim, quando uma mentorada chega para mim assim, eu vou pedir as contas e vou empreender. Eu falei, calma, não é assim que funciona. Vamos fazer a sua reserva aqui de 6 meses. O começo de uma empresa é muito importante, não é simples assim, não gira tão rápido. Vamos estruturar o seu novo negócio. Enquanto isso, você segue aí com o seu trabalho. Você vai ter uma jornada a mais, porque você vai chegar do trabalho, tomar um café, cuidar da sua casa em 1, 2 horas, e aí você vai... E à noite para planejar o seu negócio. Mas não dá para ser assim, eu empreendo. Sim, quanto que você ganha de dinheiro por mês? Sua empresa é lucrativa? Quais os processos? Ou não é lucrativa ainda, mas eu estou fazendo os processos como tem que fazer, tá? Em fase de amadurecimento. Eu acho isso muito importante, porque tá muito bonito dizer que é empreender, mas aí a gente faz parte do grupo quantitativo. Eu acho que temos que ter qualidade. Empreenda com propósito, empresas sérias, estão há quanto tempo no mercado? Empresas que crescem. Sabe? Que formam um time que abençoa outras vidas, empresas sérias, né? Que realmente estão ali com um propósito. Sim. Então, por isso é importante saber quem que é, o que você entrega, quais são os seus valores. E isso tudo a gente faz na mentoria, ajudar a construir. Porque eu acho muito engraçado quando eu falo assim, qual que é o seu público? Eu atendo todo mundo. Eu falei, olha, Magazine Luiza atende todo mundo. Só que a gente tem que ter foco no nicho. Qual que é o seu nicho? Você atende mais família, pessoas mais velhas? Qual a idade que tem? Aí a gente começa a construir a persona. Sim. Porque toda a comunicação vai ser direcionada para ela, todo o jeito do atendimento, os produtos vão ser feitos para aquela pessoa. Então isso é muito importante, ter esse norte, né? Ter essa bússola. E são coisas simples pra gente que já está nessa convivência aí, já viveu isso, já aplicou isso em outras oportunidades. Mas muitas vezes a pequena empreendedora não consegue enxergar isso. E por isso, esse é o nosso papel, Aline, enquanto mentoras, enquanto consultoras de negócio, porque não é fácil para a mulher conseguir olhar tudo isso e conseguir aplicar tudo isso, principalmente porque também existe investimento financeiro. Com certeza. E a maioria das vezes tira de casa, às vezes para botar na empresa. Tira de casa. E aí você entra ali no que a gente chama de uma curva, né? O J, primeiro vai investindo para depois você pegar impulso e subir. E Aline, assim, a gente tem papo aqui para falar 2, 3 horas, empreendedorismo e gestão, acredito que seja aí o nosso principal pilar aqui de tudo que a gente fala. Mas eu queria que você falasse onde as mulheres te encontram, o que você tem hoje disponível aí no seu portfólio para que elas te acessem, fala a sua rede social e deixa um recadinho final para elas aí, um recadinho que inspire essas mulheres a não desistirem do empreendedorismo. Bom, primeiro tem muito conteúdo gratuito lá no meu Instagram, então aline.zermiani, você me encontra lá. Eu compartilho o meu dia a dia com vocês, talvez você esteja me vendo aqui, né? Mas hoje mesmo eu estava falando com a Keila, meu filho teve febre de madrugada, eu tive que mudar algumas coisas na minha rotina, na minha agenda. Então lá tem bastante conteúdo, eu coloco muitos vídeos lá. E para começo de conversa, eu tenho um curso rápido, porque eu sei que você não tem tanto tempo quanto gostaria, e que vai fazer você sair do lugar, né? Esse curso está lá também no meu Instagram, no link do Instagram você consegue encontrar ele. Um curso completamente acessível, que sinceramente, assim, o valor do investimento é muito pequeno, perto do ganho que você vai ter, para você preparar a sua mentalidade para ir para essa vertente de mentoria, né? Estar comigo ao vivo, que daí é um segundo passo. E tem as mentorias. Então, você pode falar comigo, além de o curso ser acessível, eu sempre estou lá no direct, sou eu que respondo, eu adoro responder as meninas quando me chamam por lá. E é isso. Além disso, eu ainda dou palestras por aí, sempre estou divulgando por lá, você vai poder ficar sabendo por onde que eu estou.
Muito bom, Aline. Pena que é rápido, mas aí, pessoal, acompanha a Aline. Ela, de fato, está sempre colocando o dia a dia dela e onde ela vai estar. Faltou dar um recado. E dá seu recado, então. O meu recadinho especial para você, mulher que está nos ouvindo, é decida. Né? Decida. Boa. A decisão, ela é o começo, ela é o ponto de partida. Não adianta a gente ficar reclamando, até porque reclamar é clamar 2 vezes e reclamar não resolve o seu problema. Então, tome a decisão e comece a agir. Esse é o ponto de partida para sair do lugar. Muito bom, tomar a decisão. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui com a Aline Obrigada, Zerniani. viu? Super foi um prazer em te conhecer, em ter esse papo bacana aqui sobre empreendedorismo. E você também, siga lá as nossas redes sociais. Certeza. A gente tem um encontro mensal de mulheres empresárias que aqui, incrível. vai acontecer dia 18, depois eu vou te convidar para você ir bater um papo com a gente lá. E o nosso propósito é de fato esse, mostrar para as mulheres que é possível sim elas empreenderem, terem seus próprios negócios, mas que chega um momento que a gente precisa dar aquele quê de profissionalização no nosso negócio, senão começa a cair, a gente desiste achando que o empreendedorismo é ruim, é impossível, mas não. Conforme nós vamos crescendo, a gente precisa investir no nosso negócio. A palavra de ordem, Aline, assim, para as mulheres é invista no seu negócio. E não é só uma questão monetária, uma questão de tempo, de abrir o coração para aprender, de estar perto das pessoas certas. Muitas falam do negócio como um filho, é um filho, né? A gente investe na educação do nosso filho, na alimentação do nosso filho, nas vestimentas. Então a empresa é investir nos processos, investir em pessoas, é exatamente isso. É uma ótima correlação aí. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero que a gente fale mais vezes sobre novos projetos e que você também acompanhe aí tudo que a gente está produzindo. Obrigada, tá e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.